Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Cumprimente alguém do seu lado, né? Declare sobre a vida dessa pessoa que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que o amor de Deus transborde em seu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode tomar seu assento, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus pelo tempo maravilhoso que estamos vivendo como igreja, como corpo de Cristo. Glória a Deus. Queridos, de manhã nós começamos um culto, mas não conseguimos terminar, né? Foi uma experiência maravilhosa aqui. Quem terminou o culto foi o pessoal da música aqui, que socorreu a gente na metade do caminho, mas glória a Deus, obrigado, primo. Nós vamos ter no dia 6 mais uma vez ratificando, né? No dia 6 de novembro, nós vamos ter ali em Blumenau o aniversário da igreja de Blumenau. O pastor Pio estará ministrando lá e nós queremos estender esse convite para toda a igreja, principalmente para aqueles que ainda não conhecem a comunhão que está em Blumenau. Queridos, programe-se para essa data, né? Um sábado à noite, nós queremos estar ali num grande número de pessoas, né? A igreja lá é bem mais espaçosa que essa, então não tem problema lá de ir muita gente, né? Se você não conhece, eu incentivo você, né? Programe-se, né? Procure carona, dê carona, peça carona, mas não perca essa oportunidade, vai ser um tempo precioso, né? Os irmãos, junto com os irmãos da igreja de Blumenau, e também, né, para participarmos ali de recebermos a ministração do nosso querido amado pastor Pio. Quero também ainda incentivá-lo, né? Na quarta-feira, toda quarta-feira à noite, nós temos tido um tempo maravilhoso ali em Tijucas, né? Na comunhão cristã Betel Tijucas, que por enquanto a gente está se reunindo ali na casa do Davi e da Carol. Às vezes, né, a gente faz na casa dos irmãos ali, faz um pequeno rodízio. Mas se você puder, querido, quarta-feira à noite, né, nós temos tido ali sempre esse encontro, tem sido sempre um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Amém, queridos? Quero compartilhar com você nessa noite uma palavra. Eu quero ver se agora à noite eu começo e termino, né? Porque de manhã ficou só no começo, não conseguimos terminar aqui a palavra. Mas eu quero começar e terminar. Eu quero compartilhar com você um texto em Gênesis capítulo 32. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 22 ao 32, 22 até o final. E essa passagem, queridos, ela narra um momento, né, na vida de Jacó, né, o neto de Abraão, filho de Isaac, né, um dos patriarcas, né, um dos 3 patriarcas que a Bíblia declara. Nessa ocasião, Jacó, ele ainda não se considerava um patriarca, ele ainda não se via como um patriarca. Na realidade, queridos, essa experiência, né, uma experiência vivida aqui, o subtítulo aqui da Bíblia diz, Jacó luta com Deus, né, no Val de Jaboque. O Val de Jaboque, na realidade, é um rio que desembocava no Jordão, e na Bíblia ele é chamado de Val, e o nome, né, Aval, não Aval ali, né, o Val, o nome o Val de Jaboque, aquela ali é a Val do Eli, né? Então, nós vamos falar hoje de outra Val, a Val do Jaboque. E Jacó, queridos, ele estava voltando de um longo período fora da casa do seu pai, né? Ele havia saído da casa do seu pai, da casa de Isaac, e ele foi em busca de constituir a sua família, e constituiu a sua família. Porém, quando ele saiu da casa do seu pai, ele saiu ali com uma contenda severa com seu irmão Esaú. E todos esses anos que ele ficou fora, ele ficou com o seu coração pesaroso, porque ele sabia, ele tinha uma palavra sobre a vida dele, que em um momento da sua vida ele precisaria retornar à casa do seu pai. E ele sabia que esse retorno seria conflituoso. Então, em um dado momento, depois de ele construir a sua família, né, suas esposas, o texto fala aqui, seus filhos, seus bens, né, enriqueceu muito. Agora, quando ele volta para a casa do seu pai, o seu coração está num conflito, porque ele sabia que ele precisaria lidar com seu irmão Esaú, que o odiava e que queria o ver morto. Né? Ele disse, Deus, como que eu vou lidar com essa situação, com esse problema? Né? Então, quando ele chega ali no Val de Jaboque, ele atravessa a sua família ali, a região, o Rio Jordão, ele atravessa a sua família
Ele, porém, ele fica do outro lado do rio, e ele tem uma experiência com Deus. Ele se põe a orar, clamando, né, de uma forma assim, bastante intensa, em relação a esse conflito da sua alma. E de repente, queridos, enquanto ele está ali orando, alguém bate nas costas deles, alguém aparece ali, né? Ele sabia que Esaú estava vindo ao encontro dele. Eu imagino, né, que a preocupação dele naquele momento era que Esaú o pegasse de surpresa. Imagina, ele estava orando, né, clamando a Deus: Senhor, livra-me das mãos do meu irmão, livra-me de Esaú, ele está vindo para tirar a minha vida. De repente alguém bate nas costas, né? Ele se grudou com quem bateu nas costas dele, e eles travaram ali uma longa luta toda madrugada. E essa pessoa, na realidade, era um anjo do Senhor que estava ali com ele, né, para abençoá-lo. Eu vou ler o texto, queridos. Eu quero extrair daqui alguns valores para o nosso coração, algumas verdades para o nosso coração. É algo muito importante, queridos, porque nós vemos aqui essa passagem bíblica, exatamente essa experiência, ela é o linear de uma mudança na vida de Jacó. Se nós olharmos o contexto bíblico, e é importante, queridos, porque toda a palavra de Deus, ela usa aqui uma figuração profética. Quando ela fala do povo de Deus, ela tanto chama o povo de Deus como Jacó, como Israel. Nessa luta que ele teve com o anjo, no final da luta o anjo pergunta para ele: como que é o teu nome? Ele diz: o meu nome é Jacó. Ele disse: então a partir de hoje você não se chama mais Jacó, você se chamará Israel. E existem dois momentos distintos na vida de Jacó a partir dessa experiência. E eu entendo, queridos, que profeticamente Deus está mostrando para nós, para mim e para você, que existe um momento em nossas vidas onde nós precisamos ter esse encontro com Deus, onde nós precisamos ter essa experiência com Deus, para que a nossa vida mude, né? Eu quero trabalhar aqui em cima de algumas verdades, alguns valores, que com certeza trará um entendimento claro para o nosso coração em relação a essa verdade. Acompanhe comigo, inicialmente, queridos, eu quero ler o texto, Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22, você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou na projeção, o texto vai ser passado aqui. Vamos fazer a leitura, onde a palavra de Deus ela declara assim: naquela mesma noite Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa e se deslocou a articulação da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó lhe respondeu: Jacó. Então o homem lhe disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Saía o sol quando ele transpôs Peniel e manquejava de uma coxa. Até o 31, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Curve por gentileza a sua cabeça. Pai querido, obrigado. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo teu maravilhoso Espírito Santo, Paizinho querido, que está conosco neste lugar, nesta noite, que ministra os nossos corações, que nos direciona nas verdades da tua palavra. Obrigado, Pai, porque sem a ação do teu Espírito Santo, não teríamos acesso a essas verdades tão maravilhosas. Ó Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu presentes, dádivas tão maravilhosas. O Senhor nos deu Jesus, o Senhor nos deu o teu Espírito Santo, o Senhor nos deu a tua palavra. Obrigado, Pai, porque hoje nós podemos
desfrutar dessas dádivas maravilhosas, trazê-las, ó Deus, para dentro do nosso coração, desfrutar, Paizinho querido, dos valores que estão inseridos, ó Deus, nesses textos tão preciosos. Ajuda-nos nesta noite, Senhor, através dessa palavra, nos alimentarmos, a nutrirmos o nosso espírito. Ó Deus, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor está fazendo algo maravilhoso nesse lugar, nessa noite. Desde já te agradecemos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, se eu pudesse recomendar para você um texto bíblico, pastor, qual texto da Bíblia eu posso ler, eu posso estudar, eu posso examinar, e isso vai ter uma influência muito grande na minha vida, no meu entendimento? Eu recomendaria que você lesse essa passagem bíblica, mas não apenas lesse, mas que estudasse ela, examinasse ela, porque essa experiência de Jacó, queridos, ela não é uma experiência exclusiva de Jacó, ela é uma experiência bíblica para nosso entendimento, para nossa compreensão acerca dos valores e das verdades da palavra de Deus, naquilo que diz respeito à transformação das nossas vidas. Eu quero usar como título dessa palavra nessa noite, o renovo de transformação. Renovo de transformação. Eu quero falar um pouquinho com você sobre transformação, e normalmente quando nós falamos de transformação, queridos, nós imaginamos algo sendo transformado dentro de nós. Mas é interessante nós percebermos que nós vamos ver aqui nessa escritura que Deus, Ele cuidou não apenas em transformar a vida de Jacó, mas transformar o ambiente, o seu entorno, né? Aonde Jacó ia, uma presença gloriosa ia com ele, né? Nós temos aqui, por exemplo, é importante nós olharmos isso, a palavra de Deus, ela se amplia, ela se expande, a partir do momento em que nós olhamos, por exemplo, para algumas definições que muitas vezes de forma rápida nós não conseguimos extrair da Bíblia. Por exemplo, o nome Jacó. O nome de Jacó era, a definição do nome Jacó era suplantador, logrador. Se nós pudéssemos acrescentar aqui alguns adjetivos ao nome dele, nós poderíamos colocar aqui trapaceiro, mentiroso, safado, tudo isso, né? A vida dele até aqui, queridos, a vida de Jacó até esse momento, era uma vida recheada de conflitos, de situações conflituosas, de dificuldades, né? Ou ele passava a perna em alguém, ou alguém passava a perna nele, né? Tudo que acontecia na vida de Jacó até aqui eram situações conflituosas, eram problemas, ele estava o tempo todo com a cabeça dele pensando em dificuldades que ele tinha que resolver. Quando ele tem esse encontro com Deus, quando ele tem esse encontro com o anjo do Senhor, o anjo pergunta para ele, como que se tivesse, né, qual o teu nome? Imagina isso, se o anjo de Deus veio ter com Jacó, e exclusivamente com Jacó, será que o anjo veio desinformado do nome dele? Será que o anjo veio, né, com um checklist? Olha, primeiro eu tenho que perguntar o nome dele para saber como é que é o nome dele, que eu não sei. Quando o anjo pergunta qual é o teu nome, o anjo estava fazendo Jacó lembrar, queridos, do nome, mas também daquilo que estava vinculado ao seu nome, daquilo que estava vinculado ao seu comportamento, ao seu caráter. Ele disse, Jacó, né? Não Jacó, ele falou, como que é o teu nome? Ele disse, Jacó. E o anjo disse, olha, então a partir de hoje, o teu nome não será mais Jacó, o teu nome será Israel, que quer dizer, Deus prevalece. A partir de hoje, o teu nome não é mais trapaça, o teu nome não é mais suplantador, o teu nome não é mais logrador, o teu nome não é mais conflito, o teu nome não é mais dificuldade, o teu nome não é mais esse desastre que tem sido a tua vida. O teu nome a partir de hoje, ele passa a ser Deus prevalece. Ou, em uma outra tradução aqui também, presença de Deus.
Presença de Deus. E ele sai, queridos, dessa experiência, ele passa por esse momento com uma condição modificada por Deus na vida dele. Ele passa a ser outra pessoa. Eu quero colocar aqui alguns pontos, alguns tópicos para nós juntamente considerarmos. O primeiro pensamento que eu quero compartilhar com você, partindo do versículo 27, do capítulo 32 que nós lemos, o versículo 27, o anjo perguntou-lhe o homem, qual é teu nome? E Jacó respondeu, Jacó. Queridos, se o guarda parar você numa blitz, ele diz assim, sua identidade. Você vai puxar aqui a sua cédula de identidade, sua carteira de motorista, vai entregar para o guarda. Ali está seu nome, todos os seus dados. Quando o anjo pergunta para ele o nome dele, de alguma forma, o anjo estava perguntando assim, qual a sua identidade? Quem você é? A resposta simples dele foi o seu nome, Jacó. Mas eu imagino, queridos, que ao responder, ele percebeu que o nome dele estava atrelado a um passado de conflitos, a um passado de confusões, a um passado de dificuldades. E agora o anjo diz assim, então me dá essa tua identidade velha e eu vou te dar uma nova identidade. O teu nome a partir de agora é Israel, não te chamarás mais Jacó. Ele não estava só trocando um documento, queridos. Ele estava mudando um passado de prejuízos e dificuldades por um futuro recheado da bondade e do favor de Deus na vida de Jacó, que agora não é mais Jacó, agora é Israel. A Bíblia, ela sempre vai se referir nos livros que nós vemos a partir daqui, tanto nos profetas, salmos, nós vemos ali no Novo Testamento, nós vemos menções na palavra de Deus, referindo-se ao povo de Deus, muitas vezes chamando o povo de Deus de Jacó, ou de Israel. É interessante que se nós percebermos o ambiente em que esses nomes são citados, se a Bíblia mencionar Jacó, ela está falando do período anterior a esse processo, a essa experiência. Mas quando ela chama de Israel, ela está falando de um povo que agora recebe de Deus uma mudança em sua vida, um povo transformado, um povo abençoado. Então, o primeiro pensamento que eu quero compartilhar com você nesta noite, minha verdadeira identidade. Minha verdadeira identidade. Diga assim comigo, repita isso, minha verdadeira identidade. Isso. É interessante nós entendermos aqui, se eu perguntar para algumas pessoas, qual é a tua identidade? Nós dizemos um número. Nós dizemos o número da nossa identidade, alguns gravam de cabeça. Mas essa pergunta, ela não está atrelada ao número da nossa identidade. Ela está atrelada, queridos, a um comportamento que nós temos e que Deus quer mudá-lo. Deus quer, em cada um de nós, trocar de identidade. Existe um momento específico quando a nossa identidade é trocada. Imagina isso. Jacó estava ali num conflito, os versículos anteriores, a palavra de Deus fala isso, Por exemplo, o 32:7, o 32:7 diz assim, então Jacó temeu muito e se angustiou, repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e os bois e os camelos, porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Ele pegou toda a sua família, todo o seu povo, todos os seus bens, ele separou em 2 bandos, um vai para lá, outro vem para cá, e ele enviava os seus servos com presentes para Esaú, com bois, com todos. E eles iam à frente de Jacó, e quando eles se encontravam com Esaú, eles diziam, o que é isso?
Ah, é um presente de Jacó, teu irmão, para honrar teu nome. E ele não dava bola, ele continuava vindo em direção. Eles mandavam mensagem no WhatsApp, né? Só não deu certo, né? Aí ele mandava mais um outro grupo com dádivas. E quando chegava lá, Esaú perguntava: o que é isso? Teu servo Jacó, né? Teu servo Jacó, ele mandou um presente com o intuito de aplacar a ira de Esaú, mas não dava certo. Aí ele foi recebendo mensagem: meu Deus, eu já mandei um monte de presente para esse homem e ele, né, não diminui o seu furor. Morri, estou frito, né? E aí ele foi então clamar ao Senhor, se pôs a clamar ao Senhor. Ele tem essa experiência com o anjo, e o anjo vem, e quando o anjo pergunta para ele a respeito do seu nome, queridos, na realidade, Deus quer mostrar para mim e para você nessa noite. Essa passagem, ela nos revela algo que Deus precisa realizar em nossas vidas. Você consegue imaginar a angústia do coração de Jacó, sabendo que o seu próprio irmão estava vindo para tirar-lhe a vida? Agora, queridos, se nós trouxermos essa realidade para o nosso coração, quantas vezes eu e você, nós passamos por situações em nossas vidas, onde o nosso coração, né, fica em conflito, angustiado, triste, abatido. E nós imaginamos sempre o pior acontecendo conosco. Meu Deus, o que vai acontecer comigo, Senhor? É o meu irmão. O irmão está vindo para tirar a minha vida. Quero declarar algo sobre a sua vida. Se ainda não for assim, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, a identidade do seu coração, ela está sendo trocada, queridos. Um novo momento, um novo tempo começa a surgir em sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. O novo momento. O que vai reger a sua vida a partir de hoje não são mais as circunstâncias conflituosas, mas a graça e o favor de Deus sobre a sua vida vai trazer ao seu coração a graça, o favor, a paz de Deus ao seu coração. Eu declaro isso em nome de Jesus. Esse é o momento das nossas vidas, queridos, onde essa transformação começa a acontecer. Até esse momento, Jacó tinha sua identidade indefinida, pois o ambiente ao qual ele pertencia até então era um ambiente de conflitos e de trapaças. Até esse momento, queridos, o ambiente definia Jacó. O ambiente no qual ele estava definia o seu caráter, definia o seu comportamento. A partir dessa experiência, Jacó determinava e estabelecia o ambiente à sua volta. Ele influenciava o ambiente à sua volta. A transformação de Deus em nossas vidas, ela ocorre em nossas vidas e através das nossas vidas. Nós somos transformados para transformar. Nós somos mudados para mudar. Confundimos a nossa identidade com o meio ao qual nós estamos inseridos. Você já percebeu que muitas vezes nós estamos envolvidos em um ambiente de conflito e aquilo influencia negativamente o nosso coração, o nosso comportamento? Nós nos abatemos por causa do ambiente ao qual nós estamos inseridos. Se esse comportamento ainda é o nosso, nós somos Jacó. Mas, se apesar dos conflitos, se apesar das dificuldades, o meu coração está em paz com Deus, crendo, certo, que Deus me colocou ali naquele lugar para mudar aquele ambiente, para estabelecer um novo ambiente de paz naquele lugar, eu sou Israel. Qual a sua verdadeira identidade? Nós temos esse entendimento que fomos resgatados por Deus para mudar ambientes. Para mudar ambientes. Eu não queria entrar de novo no assunto que eu entrei de manhã, mas é inevitável, né? Ontem nós estávamos ali em Blumenau e tinha uma irmã da igreja de lá. Fazia bastante tempo que eu não via mais ela, a Terezinha.
E quando ela me viu, ela veio correndo: Saulo, Saulo, eu preciso falar contigo, eu preciso contar algo maravilhoso. E daí ela falou: tu lembra de uma pessoa chamada Suelene? Eu se lembro. Essa pessoa está trabalhando comigo. E essa pessoa, quando ela soube que eu frequentava a igreja Comunhão Cristã, ela disse: tu congrega na igreja do pastor Saulo? Eu os congrego na igreja do pastor Saulo. Puxa, manda um abraço para ele, manda lembrança para ele. Fala para ele que eu estou na igreja, fala para ele que eu sou ministra de louvor na Assembleia de Deus lá em Blumenau. Queridos, sabe quem é essa pessoa? Eu já contei para vocês aqui algumas vezes, né? Que nós, um tempo atrás, anos atrás, a gente evangelizou mulheres de programa. Lembra disso, né? Alguns já ouviram, né? Nós evangelizamos mulheres de programa. Um grupo de mulheres ali que fazia um programa na BR-470. E quando nós passávamos ali na BR-470, sempre estavam elas lá fazendo programa, né? Elas faziam um programa com caminhoneiros ali. E nós tiramos um tempo ali na Vila Tribés, ali em Blumenau. Eram antigamente 7 casas. Então nós fizemos um propósito de orar pelos nossos vizinhos, e elas eram nossas vizinhas. E toda semana nós nos reuníamos na casa de dos irmãos ali, e orávamos em favor dos nossos vizinhos. E na rua de trás, né, o que a gente chama lá Vila Tribés, a rua de trás, todos os moradores da rua de trás se converteram, aceitaram Jesus, inclusive as prostitutas, inclusive aquelas mulheres. E quando nós então começamos a evangelizá-las, levar para a igreja, né, e tivemos ali que pagar algumas contas de água, luz dela, aquelas coisas todas, uma delas tinha 4 filhinhas, 12, 11, 10 e 9, uma escadinha assim, né, de 4 meninas. Essa Suelene, Suelene, é a mais velha dessas 4 meninas, que a mãe dela fazia programa, e agora ela se converteu, e ela falou assim: fala para o pastor Saulo que eu agora sou ministra de louvor na igreja Assembleia de Deus, né, eu estou servindo ao Senhor. A mais nova delas, elas eram 4, né? A mais nova delas, eu acompanho ela no Facebook. Ela é líder de uma célula lá no Acre. Ela e o esposo delas, elas têm uma célula, né, na Visão Celular. Eles são líderes de células, né? Queridos, eu fiquei muito, mas muito feliz. Muito feliz. Ontem, para mim, só essa notícia já valeu a pena ter ido a Blumenau. Eu voltei de lá assim, sabe, feliz da vida, né? Nós precisamos mudar os ambientes à nossa volta. Nós precisamos transformar os ambientes por onde passamos. Nós precisamos ser influência e não sermos influenciados pelo ambiente no qual nós estamos inseridos. Se eu ainda não tenho esse poder de influência, eu preciso recuar. Se eu percebo, se eu pressinto que aquele ambiente está me influenciando negativamente, eu não posso estar ali. Mas se eu influencio o ambiente, é porque Deus quer que eu esteja ali, queridos. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas, entendendo a realidade desse contexto, o que essa palavra de fato quer dizer para nós. Por exemplo, João capítulo 17, o Evangelho de João, capítulo 17, nós vemos ali Jesus, depois daquele momento da ceia com os discípulos, depois do momento dele lavar os pés dos seus discípulos, ele faz ali 2 orações. Primeiro, ele ora por si mesmo. Depois ele ora pelos seus discípulos. E ele diz na sua oração o seguinte: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Nós temos uma tendência natural. Olha, nós não podemos nos contaminar com o mundo, nós não podemos estar no mundo. Nos contaminar nós não podemos, mas estar no mundo nós precisamos. Jesus nos chamou para estarmos no mundo. Queridos, se nós não tivéssemos tido a ousadia de entrar na casa daquelas mulheres e levar uma palavra do amor de Deus ao coração delas, muito provavelmente ontem eu não teria recebido essa notícia tão maravilhosa, tão gloriosa.
Hoje eu percebo, né, que nós precisamos mudar alguns valores dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Nós fomos chamados, queridos, para ser luz nas trevas. Olha para a pessoa do seu lado. Olhe para ela, né? Do outro lado agora. Olha que luz maravilhosa que existe nessa pessoa. Não é verdade? A gente não olha para a pessoa, a gente não vê uma luz brilhando. É maravilhoso isso. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Qual a necessidade da luz brilhar onde já existe luz? Agora a luz, ela chega num ambiente de trevas. Sabe o que acontece, queridos? As trevas se dissipam. A luz brilha nas trevas. Nós somos luz. Nós somos a luz de Deus no mundo. Precisamos brilhar. Após esse encontro maravilhoso com o Senhor, Jacó percebeu que na realidade o ambiente era definido por ele e... Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Faltou um não aqui, tá? Após esse encontro maravilhoso com o Senhor, Jacó percebeu que na realidade o ambiente era definido por ele e não ele definido pelo ambiente. Jacó mudou o nome do lugar onde ele se encontrou. Por exemplo, ele chegou naquele lugar, quando ele estava ali clamando ao Senhor, o nome daquele lugar era Jaboque, né? Jaboque quer dizer devastação. Devastação. Ele estava ali orando, né, naquele conflito, de repente veio um anjo, muda o nome dele, e ele também, por consequência, muda o nome do lugar. Agora o nome é Peniel, que quer dizer, Peniel quer dizer perante Deus, presença de Deus. Essa palavra trazida, queridos, para as nossas vidas, ela também nos revela a intenção do coração de Deus a nosso respeito. Ei, filho, antes você não tinha a presença de Deus com você. Agora que o seu nome não é mais Jacó, que o seu nome é Israel, agora onde você vai, a presença de Deus, ela vai junto com você, mudando ambientes e comportamentos de pessoas. Jacó teve esse entendimento, que agora ele não era mais o ambiente que definia ele, mas ele definia o ambiente. Muitas das lutas que sofremos são oportunidades que Deus nos concede para nos descobrirmos em Deus, para descobrirmos a nossa identidade em Deus. Imagina isso. Jacó ali ajoelhadinho orando, né? Clamando, olhando para escolher uma pedra, né? Se ajoelhou naquela pedra, Senhor, livra-me da ira do meu irmão, Senhor, ele está vindo contra mim, Senhor, na realidade ele deve estar chegando, já deve estar quase, e de repente alguém bate nas costas dele, né? É Esaú, e se atracou, né? De noite, escuro, né? E ficou lutando com alguém que ele achava que estava ali para derrotá-lo. De repente ele se deu conta que aquele com quem ele estava lutando é aquele que foi enviado por Deus para abençoá-lo. Muitos dos conflitos que nós temos, queridos, são experiências que Deus está nos permitindo ter para nos abençoar e nós nem percebemos. Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por essa luta? Aí o anjo feriu, né? O anjo lutou com ele a madrugada inteira. Quando o anjo viu que o sol estava, né, o dia estava começando a declinar, estava começando a raiar, aí o anjo feriu a juntura da coxa de Jacó. Jacó gruda na perna do anjo. Ele percebeu que era o anjo do Senhor. Ele disse: não te soltarei enquanto não me abençoares, não te deixarei enquanto não me abençoares, né? Queridos, muitas das lutas que nós passamos são oportunidades que Deus está nos dando para nos abençoar. Nós não conseguimos ver dessa forma. Normalmente o nosso coração,
vê os conflitos como Jacó via. Mas Deus quer que nós aprendamos a ver os conflitos como Israel vê. Como Israel vê. A nossa verdadeira identidade é revelada na presença de Deus. Nossas lutas nos fazem compreender quem verdadeiramente somos. Ao tentarmos fugir dos conflitos pessoais, tentamos na realidade fugir do ambiente onde o nosso caráter está sendo revelado. Esses conflitos, queridos, eles revelam o nosso caráter. Conflitos revelam o caráter. Como nós nos comportamos no meio de conflitos? Qual a nossa reação? Qual a nossa atitude? Esses conflitos revelam o nosso verdadeiro caráter. Revela a nossa verdadeira identidade. Talvez, existem áreas da nossa vida que ainda sejam Jacó. E algumas outras áreas da nossa vida talvez já sejam Israel. E os conflitos, eles revelam, né, o nosso caráter. Quantos estão recebendo essa palavra? Jacó enviou todo tipo de dádivas a Esaú, tentando fugir de um inevitável conflito onde a sua identidade seria revelada, né? Ele estava tentando sair de uma situação. Segundo pensamento, versículo 28 do capítulo 32, a palavra diz assim: então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, segundo pensamento, na presença de Deus, nossa verdadeira identidade é revelada. Na presença de Deus, nossa verdadeira identidade é revelada. Diga assim comigo: na presença de Deus, a minha verdadeira identidade é revelada. Quem de fato eu sou? Quem de fato eu sou? É mais interessante nós fazermos essa pergunta para outras pessoas. Quem você é? Jesus, ele fez isso com os seus discípulos, né? Ele diz assim: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. E ele diz agora: quem vocês dizem que eu sou? Para prová-los naquilo que eles pensavam, naquilo que eles imaginavam a respeito de Jesus. Mas quando nós fazemos essa pergunta para nós mesmos: quem de fato eu sou? Queridos, nós temos naturalmente, nós temos mais tendência para Jacó do que para Israel. Nós nos vemos sempre, nós nos identificamos mais pelos nossos conflitos do que pelas nossas conquistas. Nós quase não valorizamos o que conquistamos, mas atribuímos um valor imensurável às derrotas e às decepções que sofremos. E muitas vezes nós nos definimos muito mais pelo que sofremos do que pelo que conquistamos. E Deus, Ele quer trocar essa identidade no nosso coração. A pastora Cristiane estava fazendo a saudação aqui no comecinho, né? E ela falou algo ali que me impressionou. Aquele momento ali da tempestade, os discípulos estão no barco ali com Jesus, e Jesus está dormindo dentro do barco. E uma tempestade surrando, né, o barco, e eles, né, um com um baldinho lá jogando água para fora, e o outro, diz: mestre, não se te dá que pereçamos. Aí Jesus dá uma espreguiçada assim, né? Daí ele diz, né: vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. Aí ele escutou com o outro: quem é? Os discípulos de Jesus. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E a pastora Cristiane diz: esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nos ama. O Deus que nos ama, querido, manda no vento, manda na chuva, manda no mar, manda nos demônios, manda em tudo. É o Deus que nós servimos. Qual é a sua verdadeira identidade?
quem você é, queridos. Deixa eu dar uma bronca em vocês, igual o pastor Cristiano faz, né? Deixa de ser Jacó, meu irmão. Começa a ser Israel, em nome de Jesus. Assuma a sua verdadeira identidade. Eu sou Israel, o escolhido de Deus, aquele a quem Deus escolheu, aquele sobre quem Deus colocou o seu espírito, o espírito de poder, o espírito de autoridade. Eu sou Israel de Deus, aquele a quem Deus ama e tem demonstrado de todas as formas o valor que temos para Ele. Ele deu Jesus, Ele enviou Jesus para nos resgatar. Jesus é o nosso resgatador, Ele nos resgatou. Não somos escravos, somos livres. Jesus nos fez livres. As correntes que nos prendiam não eram correntes de ferro, eram correntes chamadas medo, chamada angústia, chamada aflição, chamada derrota, chamada decepção. Essas correntes, elas não nos prendem mais. Nós somos livres em Jesus. Não há mais correntes que possam nos prender, em nome de Jesus. Somos o Israel de Deus. Deus não tem filhos escravos. Somos filhos dele, pertencermos ao seu reino. Quem de fato eu sou? Essa pergunta precisa ser feita, pois a compreensão dessa nossa verdadeira identidade nos coloca de forma distinta diante de nossas próprias batalhas. Depois desse encontro, Jacó nunca mais foi a mesma pessoa. As conquistas de Jacó a partir desse encontro foram exatamente conforme o Senhor lhe havia prometido. Ele assumiu a sua postura diante de Deus e se tornou um dos 3 patriarcas. Agora ele se via como um patriarca: Abraão, Isaque e Jacó. Agora ele fazia parte, né, daqueles que Deus havia escolhido para serem os patriarcas. Agora ele assume a sua verdadeira identidade. Agora ele sabe quem ele é em Deus. Versículo 9. Disse mais Jacó, esse nós não lemos, né? Mas versículo 9 do capítulo 32. Ó Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volta para a tua terra, para a tua parentela, e eu te farei bem. Ele está orando a Deus e cobrando de Deus. Senhor, o Senhor é Deus de meu avô Abraão, o Senhor é o Deus de meu pai Isaque, mas não era Deus de Jacó? Agora ele assume a identidade, e ele sabe que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, também é Deus de Jacó. Agora nós precisamos assumir a nossa verdadeira identidade. Até que para Jacó o Senhor era apenas Deus de seus pais, mas a partir desse encontro, Deus se torna Deus também de Israel. Há uma figura na Bíblia que indica Israel como o povo exclusivo de Deus. O Senhor quer que você se torne um filho exclusivo dele. As nossas experiências com o Senhor nem sempre são tão agradáveis, porém sempre resultam em crescimento e amadurecimento, né? Nós passamos por dificuldades ao longo da nossa vida, queridos, e essas dificuldades, elas não são agradáveis passar por elas, mas elas sempre resultarão em nossas vidas crescimento e amadurecimento. Terceiro pensamento, o versículo 30. O versículo 30, a palavra de Deus, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada, foi salva, né? Minha tradução diz poupada. Terceiro pensamento, mude sua identidade para poder mudar ambientes. Mude sua identidade para poder também mudar ambientes. Queridos, sem essa mudança de identidade, jamais mudaremos ambientes. Quando mudamos a identidade, certamente mudaremos ambientes. Entraremos em lugares, eu não lembro exatamente a passagem bíblica, mas existe um momento em que Jesus está sendo questionado por alguns fariseus,
que chamam os discípulos de Jesus e eles, olha lá onde está o teu mestre, lá no meio das meretrizes. O que eles estavam querendo dizer a respeito de Jesus? Agora, o que Jesus estava fazendo no meio das meretrizes? Quando nós não conhecemos a nossa identidade, queridos, nós olhamos as circunstâncias da vida de uma forma condenatória. Mas quando nós assumimos a nossa verdadeira identidade em Deus, não importa onde nós estamos ali para levar salvação para a vida das pessoas, mudança, transformação. Eu consigo, queridos, a Bíblia não fala isso com exatidão, mas eu consigo, queridos, imaginar Jesus entrando em algumas boates, sei lá como, alguns lugares onde as prostitutas se encontravam. E elas vinham aos pés de Jesus, elas se rendiam aos pés de Jesus. Algumas delas fizeram isto, e aí a Bíblia narra. Queridos, nós precisamos mudar ambientes. A nossa vida, a essência da nossa vida é mudar ambientes, é mudar circunstâncias, gerar frutos, produzir mudanças. Agora Jacó mudava os ambientes por onde passava, e não mais os ambientes o influenciavam. A nossa verdadeira identidade nos faz mudar ambientes à nossa volta. O nosso novo nome em Deus passa a se chamar mudador de ambientes, transformador de realidades. Você está sendo chamado por Deus para transformar os lugares por onde você irá passar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você nunca tenha lido esse versículo. Eu sei que você já leu várias vezes esse versículo, mas talvez você nunca o tenha lido com esse prisma e com esse entendimento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O texto está dizendo assim, nas entrelinhas: deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. Deixa de ser influenciado pelo ambiente ao qual você pertence e comece a influenciar os ambientes por onde você passa. Começa a ser uma influência na vida das pessoas. A nossa transformação passa obrigatoriamente pela renovação do nosso entendimento em relação a essa verdade. Você irá deixar sempre uma marca de felicidade por onde você passar. A sua imagem trará ao coração das pessoas uma imagem de alegria, de contentamento após esse encontro com o Senhor. Queridos, por onde Jesus passava, por onde ele passava, as pessoas que o conheciam, elas ficavam com a imagem no coração. Você consegue imaginar a alegria daquela mulher apanhada em adultério, que foi trazida por aqueles homens, os fariseus, e ela foi lançada diante de Jesus ali no templo, Jesus ensinando ali no templo, e de repente, ele falando de perdão. De repente eles trazem uma mulher apanhada em adultério e lançam ela diante de Jesus, e cada um com a pedra na mão escondida. Eles questionam Jesus e eles dizem o seguinte para Jesus, eles perguntam para ele: mestre, a lei de Moisés nos diz que tais mulheres devem ser apedrejadas, o que o Senhor diz a respeito dela? O texto diz que Jesus continuou escrevendo no chão, e eles insistiram com Jesus: mestre, o que dizes? Essa mulher foi apanhada de adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. Ele estava dizendo o seguinte, queridos: Jesus, tu és judeu, tu está debaixo da lei de Moisés, e a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O que você, judeu, diz a respeito disso? Eles pensaram: pegamos Jesus,
Quero ver ele pregar, quero ver ele sair mais por aí pregando que as pessoas devem se arrepender e não... Assim, quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí o texto diz que eles foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos. Eu consigo ouvir o barulho das pedras caindo no chão, né? Eles largando a pedra, disfarçando, né? Assobiando, saíram um por um. Jesus continuou escrevendo no chão. De repente ele levanta a cabeça, ele olha em volta de si, não tinha mais ninguém. Ele olha para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: então vai, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Agora imagina isso, queridos, essa mulher. Imagina essa mulher apanhada, uma tradução diz, apanhada em flagrante adultério. Ela foi trazida por aqueles homens, eu não sei qual distância, a Bíblia não fala, mas o trajeto que eles fizeram até Jesus, trazendo aquela mulher, na mente dela, no coração dela, hoje eu vou morrer, hoje eu vou ser morta, hoje eu vou ser apedrejada até a morte, porque eu fui apanhada em pecado e a lei me condena à morte. Provavelmente ela já havia visto outras mulheres serem mortas apedrejadas pelo mesmo pecado. Só que existia uma diferença. Naquele dia, ele estava ali. Jesus estava ali. E o instante que ele estava escrevendo no chão, ele orou a Deus e ele disse: Pai, por favor, me dê sabedoria, não deixe eles matarem essa mulher. Me ajuda a livrá-la da morte. Queridos, esta mulher é a igreja. Jesus veio para nos livrar da morte, da nossa condenação, do nosso apedrejamento pela lei. E você quer saber de uma notícia maravilhosa? Ele nos livrou da morte. Agora nós temos vida e vida em abundância. Glória a Ele, 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 glória a Ele. Glória a Ele, aleluia. Glória a Ele, glória a Ele. Glória a Ele. Glória a Ele. Glória a Ele. Esse encontro, queridos, muda o destino das nossas vidas. Muda o destino da nossa vida. Somos livres. Fomos livres por esse amor maravilhoso. Os irmãos da música, se quiserem subir, pode subir. Eu quero fazer uma oração abençoando a sua vida. Por gentileza, ponha-se em pé. Eu quero fazer uma oração e nós vamos terminar cantando um último cântico, queridos. Glória a Deus. Essa palavra, queridos, do Valdo Jaboque, ela fala muito mais a respeito de nós do que nós imaginamos. Ela revela valores da nossa vida, da nossa existência, da nossa verdadeira identidade. O Senhor quer que nós nos identifiquemos. Não é? O Senhor quer que a nossa identidade... Identidade, a palavra identidade, queridos, ela fala de identificação. Com quem nos identificamos? O Senhor quer que nós saibamos com quem nós nos identificamos. Existe uma figura que Deus enviou do céu para a terra para nos referenciarmos por ela, para usarmos essa figura como identidade para as nossas vidas. Essa figura chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado para com as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama de uma forma tão maravilhosa, tão especial. Esse amor, Paizinho querido, ele alcança o nosso coração, ele alcança o nosso entendimento, ele alcança a nossa compreensão. Esse amor, Paizinho querido, ele invade o nosso ser. Obrigado porque não há como nos sentirmos órfãos, sendo amados por um Pai tão maravilhoso.
Não há como nos sentirmos órfãos sabendo que existe um Pai tão poderoso que nos ama, que nos adotou e que nos chama de filhos. Somos verdadeiramente filhos de Deus, filhos legítimos. O Senhor nos adotou como legítimos. Ah, Deus, que privilégio maravilhoso nós temos, Pai. O Senhor colocou em nós o seu DNA. O nosso DNA agora é o mesmo DNA do nosso Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelos dias que nós estamos vivendo, Senhor. Dias tão maravilhosos, dias tão importantes, Deus. Dias decisivos. Pai, ajuda-nos a deixar de sermos Jacó. Ensina-nos a sermos Israel. Queremos viver uma vida para alegrar o teu coração. Queremos ser frutíferos, ó Deus, no teu reino. Obrigado, Pai. Que esta seja uma semana de grandes alegrias para a nossa vida, Pai. Desde já eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã. Que a graça, a paz, a bondade do Senhor alcance cada coração, transborde em cada vida, no nome poderoso de Jesus. Mais uma vez aplauda ao Senhor Jesus, queridos. Glória a Deus. Com uma melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo,
Aleluia, Senhor. Aleluia.